Saudações, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Prepara. Meu nome é Samuel, funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Gente, antes da gente partir para o vídeo, peço aquela curtida porque vocês se derem aquela moral sempre no vídeo é muito importante para que a gente tenha motivação para continuar trazendo informações fidedignas e relevantes para vocês. E, é claro, inscrevam-se para continuar recebendo esses vídeos e essas informações que eu falei aqui agora. Gente, o vídeo de hoje é sobre carreira no Banco do Brasil, mas na verdade vão ter algumas especificações do BB, mas serve para qualquer banco praticamente e para os bancos públicos com certeza. Tenho muita experiência aí com funcionários da Caixa Federal, tenho familiares que foram funcionários da Caixa Federal, tenho muitos amigos próximos que são funcionários da Caixa Federal, então basicamente tudo se aplica com algumas pequenas divergências, é claro. Mas vamos falar de Banco do Brasil especificamente. Como é que é a carreira dentro dessa instituição magnífica que agora pela Time foi considerada uma das 30 melhores empresas do planeta para se trabalhar? Aqui no Brasil, nenhuma à frente do Banco do Brasil. Pois é. Gente, vocês começam lá pelo cargo de agentes comerciais. O cargo de agente comercial é o de entrada quando vocês prestam concurso público, vocês acessam por ele. E existe a opção também do agente de tecnologia da informação, que eu acredito inclusive que agora no próximo concurso devem vir menos vagas porque eles tiveram dificuldade já para chamar no outro. Mas vamos falar especificamente do agente comercial, que é o cara que atende, chega nas agências e trabalha no front de atendimento. Vocês são responsáveis pela abertura de contas, responsáveis por análise de crédito, concessão de empréstimos, venda de produtos de seguridade e até também muitas vezes vocês podem cair na pessoa jurídica direto, que é para auxiliar empresas, isso sim dentro do cargo de agente comercial. É o cargo base do banco, onde vocês vão ganhar em torno de R$ 4.100 inicial, mais R$ 2.090 de vale alimentação, que agora teve um reajuste, e uma participação de lucros aí na casa dos 20 e poucos mil reais anuais. Ela oscila, né, dependendo do lucro do banco. O segundo passo, depois que vocês já ficaram por pelo menos 12 meses como agentes comerciais, vocês podem se candidatar para promoções. As promoções, elas levam em consideração, dependendo do cargo, alguns pontos, gente. E aqui é muito específico, tá? Vários de vocês perguntam, o que eu preciso de faculdade, Samuel? O que eu preciso ter exatamente para concorrer aos cargos XYZ? E, gente, depende de cada cargo do banco. Cada cargo do banco, de acordo com a área, tem uma especificação diferente, onde depois, lá na prática, vocês vão poder consultar as pontuações. O que eu adianto é que quando vocês vão para uma primeira promoção, que seria de assistente de negócios e atendimento, vocês não têm uma contabilização tão forte, por exemplo, de uma faculdade. O que mais conta nesse momento acaba sendo as certificações internas do banco, muitas vezes os cursos internos do banco e um pouquinho do tempo de experiência. Ou seja, a faculdade ela começa a ser muito mais importante, bem como a pós-graduação, para os cargos de gerência. Cuidado. Então aqui falando de assistente, é um cargo que você já passa a ganhar 6.400 de base, mais 2.090 de vale alimentação e uma participação de lucros que beira os 30 mil ou até passa dos 30 mil, dependendo do ano. E vocês continuam trabalhando apenas 6 horas, tá bom? Isso aqui é o início da carreira no banco. Hoje, vagas de assistente elas têm sobrando, tá? Tem muita vaga de assistente mesmo ao longo do país. É só vocês quererem, basicamente, que vocês conseguem a vaga. Depois da vaga de assistente, aí a gente começa a abrir um leque maior de opções, tá, gente? Porque nós chegamos nos cargos de gerentes de relacionamento. E aí, aqui o tempo inteiro a gente vinha falando de front de atendimento. Mas a grande verdade é que existem vários setores de retaguarda no banco onde vocês não trabalham atendendo pessoas. Vocês trabalham com processos do banco, como é o caso dos centros de operações no Senop. E tudo isso aqui que eu tô falando é muito semelhante para a Caixa, gente. O pessoal fala, faz um vídeo igual para a Caixa. Gente, é praticamente igual. O que muda um pouquinho é a remuneração e mudam alguns detalhes. Mas no macro, se vocês pegarem toda a estrutura hierárquica da Caixa, é basicamente a mesma coisa, tá bom? O que muda são pequenos detalhes dentro da carreira. E beleza, eu falei todo o tempo de varejo, agora a gente fala também da parte de retaguarda. Esses cargos também existem em retaguarda, tanto o agente comercial quanto o assistente. Mas o assistente é muito mais comum. Bem como os gerentes também é muito mais comum ter em áreas meio. Essas áreas são as áreas que prestam suporte para o banco, para as agências. Então vocês têm metas de, digamos assim, de compliance em relação a tempo com as agências, muito mais do que metas negociais propriamente dita. O centro de operações até tem algumas metas negociais de liberação de crédito, etc., mas sempre operando em conjunto com as agências, fechou? E aí, beleza, a gente estava aqui no cargo de assistente de negócios, tem na agência, tem em setores de retaguarda, mas aí a gente chega nos cargos de gerência. Gente, hoje basicamente o cargo de entrada de gerência é o cara de varejo, é o gerente de varejo, que tem em qualquer agência varejo praticamente. Hoje é um cargo que tem até um pouco menos, gerente personalizado ganha muito mais espaço, que inclusive ganha mais,
gerente de varejo normal ali está na casa dos 8 mil e pouco, enquanto que o personalizado está na casa dos 10. Só que tem tanto gerente personalizado hoje, mais inclusive do que esse que ganha menos. Então é um cargo que nem faz muito sentido, assim, são poucas agências mesmo que acabam tendo esse gerente de varejo geral ali, que é o cara do varejão, digamos assim. Não é o gerente da agência, mas é o gerente da carteira de varejo. Hoje é muito mais comum vocês serem gerentes personalizados de entrada, que é o cara que ganha na casa dos 10 mil, mais 2 de vale alimentação, mais uns 40, 50 mil de PLR por ano. E esse, para mim, é o cargo, um dos melhores cargos de entrada nas comissões de gerentes. Depois disso, a gente pode ir para cargos como gerente estilo, por exemplo, ou gerente empresarial. Dentro da empresarial, a gente tem vários níveis também, tá? A gente tem vários níveis de PJ, tem o básico, que é lá 10, depois tem de carteiras corporate, middle, empresarial, são inúmeros aqui, tá, listados, onde vocês vão galgando cargos lá dentro da corporate. E aqui, na pessoa física, também começa pelo personalizado, depois vai para o estilo, depois vocês podem ir para o private. E quando a gente fala de gerentes de relacionamento, gente, o gerente de relacionamento, dependendo, por exemplo, o gerente estilo, é um cara que ganha a mesma coisa que um gerente geral de uma agência nível F, que é a primeira agência menor, que é aquela loja Banco do Brasil que a gente chama, que às vezes nem caixa tem, né? São as pequenas mesmo, que é na casa dos próximos a 16 mil reais de remuneração de entrada. Ou seja, a carreira de vocês como gerente de relacionamento ela já começa a ficar muito interessante. E se vocês partirem para uma gerência private, aí a brincadeira ela é sem fim, tá? Porque o salário passa dos 20 mil e as remunerações elas chegam aí a mais de 10 salários de premiação por ano, então é uma loucura mesmo, inclusive com a premiação por desempenho gratificado. Todos esses cargos, gente, dentro do Banco do Brasil, têm as suas especificações. Vale lembrar que para cargos de gerência de relacionamento, todos praticamente, sem contar aqueles de retaguarda, vocês para todos precisam basicamente de certificações da Anbima. CPA 10, CPA 20 ou até mesmo um CA, dependendo se vocês quiserem ir para um setor como a GINV, que é a gerência de investimentos, que a gente já tem vídeo no canal aqui sobre a área de investimentos. Então vejam que todos os cargos têm as suas particularidades de modo individual, não é possível a gente abarcar todos aqui, mas vocês já conseguem começar a desenhar como que é a carreira dentro do banco e como que ela pode se desenhar para vocês. É claro que, como gerentes gerais de agência, se vocês não quiserem ficar como gerentes de relacionamento de uma carteira, vocês podem partir para a administração de agências, onde os salários chegam a passar de 30 mil, que também existem gerências gerais em setores de retaguarda. Ou seja, basicamente todos os cargos se replicam e o céu dentro do Banco do Brasil, por exemplo, é o limite. Vocês podem ser, inclusive, presidentes da instituição. Se vocês entraram pela base, vocês podem chegar até o topo. Essa é a regra do banco. Vocês podem ir até o limite da instituição como superintendentes regionais, superintendentes estaduais, diretores, gerentes de negócios, tem inúmeros cargos lá dentro para ganhar, inclusive, muita grana, tá bom? Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, deixem um comentário aí também e, é claro, deixem a sugestão para o próximo vídeo que vocês gostariam, de ver aqui no canal. Ó, beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tamo junto.